Muito bem, amigos, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Programa esse criado para apresentar a vocês as histórias dessas personalidades que muito fizeram, muito fazem e ainda muito farão pela nossa Passo Fundo. Eu sou o Carlos Damiani e este é o programa Histórias da Nossa Terra. Pedimos a vocês, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Com vocês, Histórias da Nossa Terra. E hoje aqui nós vamos conversar com esse meu amigo, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma admiração muito grande por ela, e que é mestre em engenharia, viu? E também advogado, doutor Marcos Citolin. Tudo bem, meu Citolin? Tudo bem, Damiani? Prazer estar conversando com você. Prazer é todo nosso falar com esse ex-vereador, também foi secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Passo Fundo, né? Hoje é conselheiro da BIET e também ele é consultor de mentoria de negócios estratégicos, viu? Citolin, vou te contar, é um cara muito inteligente, uma pessoa muito bem articulada e, repito, pessoa que eu admiro muito. E hoje nós vamos aqui esmiuçar a vida do Citolin, nós vamos descobrir toda a vida dele, viu? Primeiro lugar, tu é de Passo Fundo, Citolin, nasceu aqui ou não? Não, eu vim para cá. Eu sou de uma cidade a 120 quilômetros daqui, a cidade de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Uhum. A maioria das pessoas conhecem, né? Sim, sim, sim. Mas é próximo de Guaporé, é próximo de Encantado, naquele meio. Aquela região de Guaporé. É da colônia alemã, não é isso? Italiana. Italiana. Achei que era bem alemã. É serra, italiana. Italiana, que maravilha. Citolin, tu viveu até que idade lá em Antagorda? Bom, como que funciona essa vida no interior, né? A gente fica até o período em que a gente tem o que fazer. Tá? Como eu pretendia estudar, a minha família é de uma família nós somos em 6 irmãos. A minha mãe não era de lá, era professora, ela tinha ido lá para trabalhar. O meu pai já era natural de Antagorda e tinha já saído, andado pelo mundo, tinha retornado para lá. Então a minha mãe sempre dizia, vocês vão estudar, porque aqui não tem... O estudo em primeiro lugar, né? Naquela época não tinha ensino médio lá, não tinha segundo grau. Então eu já saí com 14 anos para Guaporé para fazer o ensino médio. Na tua adolescência, e o que tu fez na tua... Nós aqui queremos saber, viu? O que tu fez na tua infância, adolescência, trabalho? Era interior ou não? Era na cidade? Como é que era? Era assim, a nossa família morava na cidade, mas o meu pai, além de outras coisas que ele fazia, ele trabalhava com erva mate, ele também tinha uma lavoura. Uma lavourinha, né? Uma lavourinha. E lá ele tinha mais assim, um pomar, algumas plantações, sempre tinha um agregado que trabalhava lá e a gente mexia na terra. Então tu já pegou no cabo da enxada também? Pegamos, sim senhor. Nós íamos, na época, nós produzíamos nosso pecan. E aí na época da colheita do nosso pecan, na época do plantio, da colheita do trigo, naquela época se plantava trigo para o consumo da família, milho, colheita de pêssego, figo. Tu teve uma vida de interior, então? Sim, até os 14 anos. E depois, quando eu saí, eu retornava, meus irmãos quase todos, a gente retornava para lá ou nas férias, ou no final de semana, e também ajudava nesse período tanto o pai quanto a mãe em casa, que a gente tinha horta, essas coisas. Eu me criei no interior. E eu aposto que foi muito bom e que a saudade ainda bate daquele tempo. Nossa, eu vou para lá sempre, meu irmão ainda mora lá, e eu tenho muita vontade ainda de retornar às minhas origens. Vale a pena, né? Vale a pena. A gente diz, era
era calcificante, era, enfim, a pessoa trabalhava demais, era inchada, era sol, mas era bom, né? Era excelente, maravilhoso, eu gostava muito. Aí com 14 anos você veio a Guaporé, então? Fiz o primeiro e o segundo ano do ensino médio lá. Aí a minha irmã, ela estava morando em Passo Fundo, ela trabalhava na Caixa Estadual, né? Ela era muito jovem, estava estudando aqui, fazendo Direito, e aí ela teve um filho, né? Teve um filho dela, o primeiro, o Felipe, e eu vim para ajudar a minha irmã. Ajudar a irmã. Não sei se ajudei ou atrapalhei, mas eu vim, né? Pelo menos para fazer companhia para ela. Se tu atrapalhou ela, não sei, mas tu te ajudou bastante, né? Tu te ajudou bastante, né? E aí o Citolin veio para os estudos, trabalhou, qual é que foi o teu primeiro emprego? Eu cheguei aqui, fiz o terceiro ano no IE. Até então eu não trabalhava, mas logo saído do IE eu já fui trabalhar como auxiliar de serviços gerais, é o que está escrito na minha carteira lá, que era na Antiqua. Antiqua era uma loja de móveis e decorações, eu lembro do Antiqua. Lá eu aprendi, eu havia feito no IE o técnico em desenho arquitetônico. Lá eu aprendi a projetar móveis, além de tudo que eu fazia, de ir para o banco, pagar conta, trabalhar nos serviços gerais da loja, eu também projetava os móveis planejados, que eram os primeiros móveis planejados do Brasil, que eram os modulados Vogue. Então eu aprendi esse mundo da decoração. Logo depois eu saí, trabalhei muitos anos com decoração, cheguei a trabalhar na Luminata, que também é uma loja que teve aqui, foi muito conhecida como uma loja de decoração do Milton Carlotto e da Yara. Depois eu fui trabalhar como secretário executivo da antiga Associação Comercial do Passo Fundo, na gestão do Marco Stefani. Marco Stefani, da Brasótica, né? Da Brasótica. Como secretário, trabalhei como secretário executivo. Depois eu fui secretário executivo da CISA, que daí ela se fundiu com a antiga Cicasp. E cheguei a ser secretário executivo na gestão do Ivânio Bernardon. Está em Porto Alegre agora. Do Carrão, que é do Luiz Alberto Carrão, que também foram presidentes. Na gestão do Ivânio, eu resolvi sair e eu fui tentar um trabalho em Caxias do Sul, onde eu não acabei não me acertando muito bem lá. Eu retornei para Passo Fundo. Sempre estudando, né? Sempre estudando. Sempre levando o que a mãe pediu. Sempre fazendo a minha faculdade, estudando, participando do movimento estudantil, que eu era muito ligado também na época. E aí o Ivânio, quando eu retornei, ele me convidou para trabalhar como gerente de vendas da Pepsi Cola. Eles tinham a franquia da Pepsi Cola aqui. Lá na São Cristóvão. No Refrigerante A Supermercado. gente passava pela... Não, era aqui, já era na 285. Ah, tá. Já era na 285. Então eu fui gerente de vendas um período. Nessa época, eu já me formei, então, né, já estava formado. E o Beto Albuquerque se elegeu deputado estadual. Eu ia até comentar, tem ainda uma amizade muito grande com o Beto Albuquerque. Sim, nós convivemos muito na universidade, né? Você falou em época de movimentos estudantis, e o Beto é oriundo daí também, né? O Beto é oriundo. Eu muito me aproximei do movimento estudantil por conta do Beto, né? E eu acompanhava com muita admiração a liderança dele, né? E acabei trabalhando com ele no primeiro mandato de deputado estadual. Fiquei 2 anos em Porto Alegre e depois eu vim para Passo Fundo, porque nesse meio tempo eu casei, nasceu meu primeiro filho. Você é casado e tem 2 filhos? 2 filhos. Uma menina está hoje fazendo mestrado, a Júlia está fazendo mestrado em Barcelona, na área de concept art. E o meu filho mais velho, que é o Alexandre, ele é arquiteto e tem um escritório de arquitetura. Que maravilha, que maravilha. Aí, Citolin, você formou-se em advogado, né, direito, e daí teve passagens pela política, muito pela política também. Sim. Talvez nem tanto por ideologia, mas por gostar de participar, é mais ou menos isso? Eu vinha com isso muito de casa também, né? Porque meu pai, ele foi
muito ativo na emancipação lá do município de Antagorda. Ele já tinha sido subprefeito na época, quando ainda era distrito de Encantado, depois ele foi vereador. Mas na minha família a política era uma coisa muito presente, né? Nós falávamos de política, discutíamos política. Entendiam que a política fazia parte do mundo. Exatamente, isso vinha do pai e da mãe, né? Meu pai e minha mãe tinham muito isso. Então aqui foi natural para mim, porque já em Guaporé eu já fiz parte do movimento estudantil, naqueles 2 anos que eu fiquei lá, mas aí no movimento secundarista. Aqui quando eu vim para o IE não era muito, não tinha grêmio estudantil, então não tinha muito movimento, mas logo que eu entrei na universidade, eu já acabei participando do movimento estudantil e pela vivência com os meus conhecidos na época, colegas, o Emerson Broto, que você também conhece, né? Era do sindicato dos... Ele era do sindicato dos comerciários. Comerciários, eu lembro. O Alexandre. O corredor de rua, né? Ele corria na rua e tal. Então essas pessoas todas acabaram nos envolvendo, né? E para mim foi natural, foi logo entrar na faculdade, entrar no movimento. E aí, vereador Setolim. Aí com essa ida para Porto Alegre, eu não tinha pretensão de concorrer, nunca tive. Aí quando eu fui a Porto Alegre, eu precisava de um motivo para poder dizer para o Beto que eu ia vir de volta para Passo Fundo. E eu notava que o Beto gostava muito de quem tinha projeto político, e eu pensava, o que eu vou dizer para ele que eu não quero mais ficar aqui em Porto Alegre trabalhando na Assembleia Legislativa? Eu disse, eu vou para Passo Fundo concorrer a vereador. Então tá liberado. Aí eu concorri a primeira vez, eu não me elegi, eu fiquei por 26 votos. Só uma época ficou por 6 votos. Muito pouco. E aí persisti na segunda candidatura, me elegi bem. E aí então no mandato, esse mandato ele foi de 2000 a 2004, acho que é assim que é isso, né? E eu optei por não concorrer novamente a vereador. Mas isso foi uma opção. Não pretendeu a reeleição? Não porque não tivesse gostado do mandato. É um mandato excelente. Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa de boa para a cidade. Acho que a gente está quem é vereador está numa função muito próximo da realidade das pessoas, dá para se fazer muitas coisas. Mas eu entendia que eu deveria deixar espaço para outras pessoas, porque um mandato de vereador eu entendia que estava bom. Nesse meio tempo, enquanto nós estávamos no mandato, né, eu fazia oposição ao governo na época, do Oswaldo Gomes, que é uma pessoa que eu gosto muito, viu? Eu fazia oposição por uma questão... Porque tinha que ser, né? Que era a oposição mesmo, meu partido era de oposição e tudo. Mas enfim, eu gosto muito dele. Mas enfim, nós articulamos junto com o Suzin, o Dr. Edson Nunes, doutor saudoso, o Adelar Aguiar, alguns vereadores, nós nos juntamos naquele período para montar uma estratégia para uma nova opção política na cidade. E nós começamos a trabalhar isso, mais como reuniões e tudo mais. E naquela época o DIP estava nos Correios, depois havia ido para a Assembleia Legislativa. Né? E o DIP não pretendia voltar para Passo Fundo. E nós, com essa estrutura que nós montamos, nós fomos até o DIP e perguntamos se o DIP queria voltar para Passo Fundo para concorrer, porque nós tínhamos organizado uma plataforma de governo que tratava do desenvolvimento econômico, que tratava de outras abordagens necessárias para a cidade. E o DIP topou a ideia. Topou, veio, se elegeu prefeito, era para mim ter sido vice dele, eu abri mão porque o Mauro Esparta também estava conosco naquele período da articulação. Abri mão da candidatura, mesmo que eu tivesse apoio dos partidos que organizaram essa frente, mas o DIP tinha sofrido muito com a oposição do PP na época. E ele disse, olha, eu não quero mais a oposição do PP, eu quero que o PP esteja junto. E o PP exigiu
a vice, daí foi o Adirbal Corral. Adirbal Corral. Que saudoso Adirbal Corral também. E eu acabei também não concorrendo, mas sem problemas, e logo já de cara o DIP já dizia, não, mas tu vai ser meu secretário da Indústria e Comércio. Eu dizia, não, eu quero ser teu secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas secretaria não existe, nós vamos criar. Vamos criar ela e criou, e você cumpriu muito bem esse papel na época, que eu lembro muito. Aí, hoje então, é conselheiro da BIH, antiga BS Bios. Sim, então, enquanto isso, essas coisas iam acontecendo, e durante esse processo... tem história para contar aí. Eu fui a Porto Alegre, eu fui diretor de autarquias, quando o Beto Albuquerque foi secretário dos transportes, eu fui diretor da Superintendência de Portos e Hidrovias, eu assumi depois uma função na FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, um banco público federal que financia a inovação. O UPF também tu esteve? Eu estive na UPF, agora mais recentemente na UPF. Então, mas quando eu fui secretário de Desenvolvimento, eu criei uma relação muito forte com o mundo empresarial. E isso, eu tenho que dizer, foi aí o período em que eu cresci muito na minha vida, porque eu me achei. É uma herança das grandes, né? Eu me achei nesse mundo das políticas públicas de desenvolvimento econômico. Eu me encontrei lá, eu gostava de fazer aquilo, fiquei 8 anos como secretário, saí um período e o Braganholo assumiu no meu lugar, depois eu retornei, e eu me encontrei nesse mundo das políticas públicas. Foi aí que eu fiz algumas pós-graduações, com pedagogia social, que também me deu uma metodologia de trabalho nessa área. Fiz o meu mestrado nesse período, né? Então eu fui juntando a prática com a teoria, que é o lado científico de tudo isso, e eu me encontrei nesse mundo do desenvolvimento econômico, e eu dou ainda cursos. Continuo trabalhando também com mentorias nessa área para prefeitos, secretários, enfim. Mas eu também conheci pessoas, né, que fizeram muita diferença na minha vida. Uma delas foi o primeiro empresário que eu convidei para vir a Passo Fundo, foi o Erasmo Batistella. Vindo de Colorado. Vindo de Colorado. Foi a primeira abordagem, a primeira pessoa que eu procurei para convidar, para trazer para Passo Fundo um negócio novo. Nós tínhamos um projeto estruturado de desenvolvimento econômico, e uma das linhas, né, já que o governo federal tinha lançado o Programa Nacional de Biodiesel, uma das linhas era trazendo a indústria de biodiesel. O validado pelo DIP, nós já tínhamos a área destinada, que é onde é a BS Bios BH hoje, e eu conheci o Erasmo. Eu criei uma relação com o Erasmo muito verdadeira, muito séria, muito sincera, de uma relação, eu na área pública e ele com o projeto de desenvolvimento de uma indústria. Nós trabalhamos junto nesse processo de uma forma assim gigantesca, né? Então eu criei a relação com o Erasmo. Logo que eu saí então desta fase do serviço público, eu optei por não trabalhar mais no serviço público, embora tenha sido convidado algumas vezes para retornar. Eu já tive uma conversa com o Erasmo e começamos a fazer algumas coisas juntos. Algumas projeções. E aí eu acabei trabalhando um período da IMED, eu fiquei menos então IMED, né? Fiquei hoje a Actus. Depois eu fui para a Universidade de Passo Fundo, onde eu trabalhei no Parque Tecnológico como mentor. Estive te visitando uma vez lá, inclusive. E fiquei um período por lá. Eu fiquei 7 anos na universidade, mas nesse período de 7 anos eu fui me dividindo um pouco entre a BH e a universidade, já no conselho da BH. Daí. E aí, hoje então, bem como eu falo, eu sempre ouvi falar e eu participei sabendo disso, né? Que você é um dos grandes mentores do desenvolvimento de Passo Fundo. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi na tua presença, que eu digo não é jogar serpentina, confete nem nada, mas sempre se ouviu que você faz parte, um dos grandes que faz parte desse desenvolvimento que nós estamos tendo em Passo Fundo hoje.
E hoje você então é consultoria de mentorias, né? O que seria isso? Eu faço mentorias na área de negócios. Então eu trabalho muito com essa aproximação de pessoas que eu percebo que tem sinergia. Às vezes alguém tem o capital, o outro tem a ideia, ou às vezes os dois têm o capital, ou às vezes os dois têm a ideia. Eu trabalho muito nessa aproximação. Também trabalho e estou fazendo fazendo uma formação muito forte nisso, com essa mentoria executiva, ou seja, esse reposicionamento profissional que muitas pessoas buscam, né? Às vezes eu estou bem financeiramente, eu tenho minha empresa funcionando, mas eu quero me reposicionar. Ou eu não estou bem, eu estou começando, eu quero me posicionar. Eu quero trabalhar, diversificar a minha área de atuação, então eu trabalho com essa linha. Ela é muito parecida com o coaching, mas não é coaching, é mentoria, no sentido de que, com a minha caminhada, a minha experiência, a minha vivência na área pública, na área institucional, na área privada, essa convivência com uma empresa do tamanho da BH, do tamanho dos desafios que ela tem, e com todos os negócios que eu já participei, né, também como empresário, eu também tenho minha empresa, volta e meia mais dedicado à empresa, outras vezes um pouco menos. Dividindo-se um pouco. Mas enfim, nesse mundo, o que eu ofereço? Né? Eu ofereço toda essa bagagem que você acaba trazendo, né, e tentando auxiliar para que esse mentorado, né, essa pessoa, ela possa tomar as melhores decisões e seguir para trajetos que você coloca a tua experiência de vida, a tua experiência de trabalho para alguém que de repente, né, justamente tem a boa vontade ou tem o capital, né, e você e também tem experiência, também tem, mas ela precisa de um outro olhar. Exatamente. O que acontece? É uma grande troca. Se eu for trabalhar com alguém para um projeto de reposicionamento profissional, eu vou aprender com ele. Ele vai aprender comigo e nós juntos aqui vamos trabalhar um reposicionamento. E é daí que surge o desenvolvimento de empresas e de uma cidade, né? É verdade, é verdade. Mas a minha dedicação é muito grande também na BH, mesmo que eu seja conselheiro, não é apenas conselheiro. Conselheiro é uma função que requer muita dedicação e muita responsabilidade, né? Mas eu também me envolvo muito nos projetos estratégicos da BH e acabo trabalhando. E esses projetos tem bastante, né? A BH sobra esses projetos desafiantes, né? Bastante. Que maravilha, admiro muito também a BH, o Erasmo, né? É uma pessoa visionária, né? É uma empresa visionária. É uma pessoa fantástica, é um aprendizado, eu sempre digo, todos os dias eu aprendo com ele. Porque o Erasmo é uma pessoa que não para, ele anda o mundo inteiro, ele conversa, ele troca, ele se abre para aprender. Uma simplicidade muito grande, né? Certo. Isso que é interessante. Um dos grandes valores das pessoas... Não estamos aqui sendo pagos para falar do Erasmo, mas é uma verdade. Ele faz parte, é uma verdade, faz parte da nossa história, ele faz parte. Um dos grandes virtudes de uma pessoa que está buscando melhorias é saber escutar. Né? A primeira coisa, normalmente, quando você observa uma troca de conversas, a pessoa que escuta, ela tem muito mais chance de poder executar alguma coisa do que aquela que está já com a resposta pronta, ou para concordar, ou para discordar, ou o que não deu nem na menor pelota. Esse é um valor. Esse valor, o Erasmo tem, é uma coisa que eu aprendi muito. Você na mentoria, por exemplo, você vai trabalhar com o Damiani. Vamos ver a tua empresa, não sei o que, aí tu vai querer colocar alguma coisa e o Damiani já parte na frente. Não, porque vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. Então o que tu me conta? Isso eu já fiz, não deu certo. O que tu está aqui fazendo, né? Tu já sabe de tudo, né? Mas tem técnica para a gente superar. E é mais ou menos por aí. Escutar. Meu amigo Marcos Citolini, eu gostaria de te perguntar então sobre o porquê que Passo Fundo faz parte da tua história. Bom, é isso, né? Passo Fundo, quando eu vim para cá, eu tive uma grata satisfação de conhecer pessoas boas, pessoas que eu gostei, pessoas que me abraçaram e me receberam, famílias, né?
Porque no final... Pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis. Aquela convivência junto com pessoas no IE foi muito bom, porque lá eu conheci pessoas que já estavam em famílias estruturadas, famílias ricas. Eu não vinha de uma família rica, eu precisava achar meu espaço aqui, porque não tinha ninguém como referência aqui, né? Infelizmente eu conheci pessoas que me proporcionaram isso, que a gente teve um excelente convívio. Na sequência, Passo Fundo, eu via que Passo Fundo tinha uma história tão linda, tão interessante, mas que estava num determinado momento precisando tomar novos rumos, né? Precisava tomar iniciar novos processos. Novos desafios. E esse envolvimento em projetos da cidade cada vez mais me manteve aqui. Acabei tendo com a minha família, a minha esposa a Kátia e os meus filhos da mesma forma se envolveram na cidade com pessoas que têm a mesma toada, vamos dizer assim, né? E passaram a gostar da cidade também. Então, com esse envolvimento com a cidade, projetos para a cidade, consequentemente, meu projeto de vida também, isso me manteve aqui de uma forma muito natural. Se eu, porventura, tivesse vindo aqui só para estudar, feito meu projeto de vida, talvez eu teria ido para outras cidades com mais oportunidades na época, né? Tinha todos os meus familiares em outros locais. Depois a minha irmã permaneceu aqui, mas como era de uma família grande, Porto Alegre, meus amigos de Guaporé, todos já foram a Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de ir para o Belém do Pará, onde eu poderia ter sido diretor de uma das filiais da PepsiCo Internacional, mas eu optei sempre por ficar aqui. Saí e voltei. Todas as vezes que eu saí para trabalho, eu retornei para cá. Passo Fundo me atrai, porque Passo Fundo é uma cidade central, Passo Fundo é uma cidade onde a cultura, se você souber estar nos espaços certos, ela é fluente. Se você observar a importância de ter uma universidade, um centro médico, Passo Fundo sempre ofereceu a oportunidade para que eu conseguisse crescer. Eu nunca cheguei no meu limite aqui, e muito pelo contrário, eu poderia ter crescido muito mais. Mas a cidade de Passo Fundo oferecia isso, né? E oferece ainda para aqueles que querem ficar. Marcos Citolin, de Antagorda para Passo Fundo e para o mundo. Obrigado pela colaboração com o nosso programa. Né? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Então esse foi Marcos Citolin, né? Dr. Marcos Citolin, pessoa aí que, repito, um grande responsável por esse desenvolvimento de nossa Passo Fundo. E essa foi mais uma Histórias da Nossa Terra, né? E nós vamos pedir para vocês para inscrever-se no nosso canal e também ativar as notificações. Até o próximo programa.